Bom, para finalizar, é a questão assim, como que tudo isso acontece assim tão perfeitamente, né? Isso é organizado pelos hormônios, né? Então esse esqueminha aqui resume isso. Nossa, que confusão, né? Vou explicar para vocês. O homem tem lá, igual a mulher, ele tem lá o hipotálamo e a hipófise, né? A hipotálamo e hipófise. Então, naturalmente, vocês devem lembrar disso de fisiologia, né? São aqueles hormônios gonadotróficos, são hormônios associados à produção das características sexuais, né? Então, o hipotálamo libera o hormônio liberador de gonadotrofina, que vão ser FSH e LH. E a hipófise libera o famoso FSH e o famoso LH. Então, tá aqui, ó. Hipófise libera LH. Esse LH vai agir no homem na célula de Leydig, que eu falei com vocês previamente. Ela fica fora do tubo seminífero, né? Lembra assim, ó. LH, L, Leydig. É um macetinho também que o pessoal usa. Então, o LH age na célula de Leydig, estimulando ela a produzir testosterona. Tá bom? Testosterona. Essa testosterona tem dois destinos, né? Ela vai para a circulação e vai interferir no desenvolvimento da próstata, da vesícula seminal, do epidídimo, do deferente, do pênis, do escroto, as características sexuais secundárias do homem, né? Crescimento de pelos, né? Engrossamento da voz, tá? E também, localmente, a testosterona vai exercer efeito na célula de Sertoli, que eu citei lá atrás, né? E também nas células germinativas, nos espermatócitos, tá bom? E aí é interessante que a célula de Sertoli, ela também produz várias substâncias que vão agir estimulando, como eu falei, a maturação dos espermatozoides. Inclusive uma substância chamada proteína ligadora de andrógeno. Olha o nome, proteína ligadora de andrógeno. O que é um andrógeno? A testosterona. Então, essas células vão ligar, vão tipo assim, sequestrar a testosterona. Por isso que o testículo tem alta quantidade de testosterona em relação ao resto do corpo. Porque além da testosterona ser produzida no testículo, tem uma proteína lá que ajuda a reter mais essa testosterona localmente para que ela estimule, né, naturalmente aí o desenvolvimento dos espermatozoides, tá? O FSH vai agir, como eu falei, na célula de Sertoli. Lembra desse S aqui, ó, de Sertoli, FSH, tá? E ele estimula, né, a produção, a célula de Sertoli vai ser estimulada a produzir estrogênio e o fator estimulante da célula de Leydig, tá? Então, o que isso vai fazer? Vai estimular a célula de Leydig a produzir mais testosterona, tá? Tem uns autores que acham que a prolactina, que é um hormônio associado à produção de leite, né, que é mais ativa na mulher grávida, tá? Possa ter algum efeito aqui na célula de Leydig, mas isso não foi comprovado no ser humano ainda, tá? Outra coisa que acontece é que essa célula de Sertoli, ela poderia ficar excessivamente estimulada pela própria testosterona, porque é um mecanismo assim, o FSH estimula ela, a testosterona estimula ela, para ela ficar super estimulada. Só que ela precisa dar uma freada. E qual que é essa freada? Ela produz um hormônio chamado inibina. Inibina, inibe. Inibe quem? A hipófise de produzir FSH, um mecanismo de feedback negativo, né? Para fazer assim, ó, peraí, tô sobrecarregado, diminui um pouquinho o FSH aí para não me sobrecarregar. Mais ou menos esse o papo, né, da hipófise com a célula de Sertoli. E aí diminui a produção de FSH e de LH também, tá? E aí fica um balanço, um equilíbrio, né, nesse eixo hipotálamo, hipófise, testículo, tá? Aqui só descrevendo para vocês, então, o efeito dos hormônios, né, na reprodução masculina. Só para esclarecer uma coisa importante, é a questão da infertilidade masculina. Tem casos, olha só, tem casos em que o homem faz uso de reposição hormonal ou suplementação com hormônios andrógenos. Assim, o homem toma testosterona. Normalmente isso é utilizado para adquirir massa muscular, né?
vai ter hipertrofia, é muito usado aí no meio do fisiculturismo, por exemplo, tá? Isso ajuda o homem a ganhar massa muscular mais rapidamente, porque esse hormônio andrógeno tem esse efeito hipertrofiante, anabolizante, tá? E o que acontece? Veja, presta atenção, vou apagar tudo aqui, ó. Por que o homem pode ficar estéril, infértil, por causa disso? Presta atenção, ó. Tudo isso aqui está acontecendo. Aí, de repente, o homem começa a usar testosterona. Testosterona. Vamos dar rapidinho aqui. Testosterona. Ele começa a usar testosterona. Vai ter todos os benefícios, né, orgânicos da testosterona que ele quer, né, anabolizante, tá? Só que ela vai ter um efeito também no hipotálamo e na hipófise. Qual é o efeito que ela vai fazer no hipotálamo e na hipófise desse homem? Vai suspender, é o feedback negativo, vai suspender a produção de LH e FSH. Então, apesar de ter muita testosterona, ele não tem LH e FSH que vão estimular a célula de Leydig e a célula de Sertoli, né? E se essas células não forem estimuladas, eu não estimulo os espermatócitos aqui. E esse homem não produz espermatozoides, por isso que ele fica infértil. Se esse uso desse anabolizante durar muito tempo, vários anos, ele pode ficar infértil, né? Ele tem que fazer vários tratamentos, às vezes leva anos para conseguir restabelecer a fertilidade. Eu vi casos assim de 15 anos de anabolizante, né? E depois de 2, 3 anos de tratamentos com outros hormônios, voltar esse eixo a funcionar e o homem voltar a ser fértil. Mas é uma situação que é importante vocês entenderem, né? Que exemplifica um contexto mais prático, né, desse conhecimento aqui. E se você gosta de vídeos que te ajudem a entender melhor sobre o funcionamento do corpo humano, eu posto vídeos sobre isso toda semana. Se vai precisar desse plus na sua vida e nos seus estudos, se inscreve nesse canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação. Se está curtindo, deixa o like, compartilha com colegas que possam se interessar também. Assim o YouTube também me ajuda a entregar esse material para mais pessoas. Valeu, bora pro vídeo. Essa figura ela mostra a estrutura do testículo cortada aí e enfatizando especificamente a parede da estrutura lá que nós chamamos de tubo seminífero, né? Então isso aqui que a gente está vendo é a parede do tubo seminífero e aqui é a luz dele, né? Já que ele é um tubo, então ele é oco, essa parte aqui interna vai ser chamada de luz, né? Onde só tem um espaço mesmo com alguns fluidos. Então, sendo a parede do tubo seminífero, né, a gente até comentou lá que existia aqui basicamente 2 tipos de células. As células, né, que estariam se modificando, né, se transformando em gametas, né, então envolve aí desde a espermatogônia até a formação do espermatozoide, e uma célula também, que é a célula de Sertoli, né, que é uma célula que é responsável pela meio que constituição da estrutura dessa parede, né, que faz aí o tubo seminífero. Então, isso daqui, gente, eu estou mostrando a célula de Sertoli, observe como ela é uma célula não muito comum, ó. Ela faz aqui, ó, um braço que faz tudo isso aqui, ó. Tudo a célula de Sertoli, até lá na frente, ó. Ela fica fazendo isso daqui, e aqui a gente mostra uma célula bem, digamos, típica dessa região, né, do corpo, porque é como se ela juntasse com outra célula aqui também, ó, e aqui elas, tipo, dão as mãos, tipo assim, né, na intenção de fazer aquela barreira hematotesticular, que seria uma barreira, né, que impede a passagem de células, e filtra, basicamente filtra, né, o que entra e o que não entra na estrutura aqui do tubo seminífero. Então, essa célula Sertoli, né, ela tá, tipo, abrigando esses espermatócitos aqui, essas espermatogônias, né, entre essa estrutura, e isso forma o que a gente chama de barreira hematotesticular. Aqui, o lado externo, né, as estruturas do lado externo aqui do tubo seminífero, elas ficam meio que isoladas,
né, dessa região interna por causa dessa associação da célula de Sertoli, né, que constitui essa barreira hematotesticular aqui, tá? Então, células do sistema imune não conseguem acessar lá dentro do tubo seminífero exatamente por isso. Tipo, vai fazer um filtro do que entra, né? Vão entrar proteínas, hormônios, né? Nutrientes, naturalmente, para essas células. E aqui a gente vê esse desenvolvimento dos espermatócitos, né, em espermatozoides. Tudo começa com a espermatogônio, essa célula maior aqui, a célula maior aqui, tá? Que é uma espermatogônia já comprometida com a meiose, que é chamada de tipo B, né? Eu comentei isso com vocês, que existe o tipo A e o tipo B. O tipo A é tipo backup, né? É uma espermatogônia que vai ficar sempre fazendo mitose, vai manter o número de espermatogônias disponíveis. E a espermatogônia tipo B, ela se compromete com a meiose, tá? Então ela vai começar aqui a se preparar, digamos, para a divisão meiótica. A espermatogônia tipo B, ela já começa, então, a fazer um crescimento da célula, né? Para que ela inicie, então, a primeira divisão meiótica. Então, ela faz uma replicação no DNA, aquele crescimento, replica o DNA, então, o DNA que era 2C, né? Ele vai ficar 4C, 4 conjuntos, digamos assim, de DNA, vai ficar duplicado, e aí ela se torna, então, um espermatócito primário. Já modifica o seu nome, está mostrando aqui, né? Esse espermatócito primário, lembra de primário, ele vai fazer a meiose 1, tá? Então, o espermatócito 1 faz a meiose 1. Então, a partir desse espermatócito primário, a gente vai ter a primeira divisão meiótica, né? E aí, naturalmente, quando a gente faz a primeira divisão meiótica, lembra que ela também é chamada de meiose reducional, porque ela reduz o número de cromossomos pela metade, né? Então, vou dividir tudo isso por 2. Então, vamos gerar aqui um espermatócito primário. O produto disso vão ser 2 espermatócitos secundários, por exemplo, né? Como é mostrado aqui. O espermatócito secundário, ou espermatócito 2, é o que faz a meiose 2, né? Ajudar vocês a analisar. Então, olha aqui, ó, tudo dividido pela metade, então eu tenho metade do número de cromossomos, no caso da espécie humana, né? 23 cromossomos, tá? E o DNA duplicado ainda, tá? Desses 23 cromossomos. Então, na segunda divisão meiótica, que ela é mais equacional, né? O que vai diminuir é o conjunto de DNA, a quantidade de DNA. O número de cromossomos vai continuar 23, mas como eles são duplicados, agora vai separar esses braços dos cromossomos duplicados, né? Então, a gente tem 2 espermatócitos secundários que vão se dividir, né, fazer a meiose 2 e vão gerar 4 espermátides. O produto chama espermátide, tá? Tem essa configuração aqui genômica, né? Só que a espermátide, ela ainda não é um espermatozoide, né? Ela não tem a aparência, a função de espermatozoide. Então, ela vai passar por uma diferenciação celular, que nós chamamos de espermiogênese, né? Onde ela se transforma, aqui o que acontece aqui basicamente é diferenciação celular, né? Ela perde parte do citoplasma, ela começa a produzir aqui, ó, a cauda, né? Que compõe o flagelo do espermatozoide. Aí esses espermatozoides são liberados aqui, né? Na luz do tubo seminífero aqui, tá? E aí sim, o gameta masculino está pronto. Tá? Esse processo aí leva em torno de 20 a 30 dias para acontecer no homem. Mas todo dia tem célula entrando nesse ciclo. Então, todo dia o homem tem espermatozoides aí sendo produzidos.